Mulheres estão se viciando em pornografia. A interação entre os gêneros não está das melhores nos últimos 20, 30 anos, e assim como mulheres querem competir com homens em várias coisas, nós agora também estamos entrando até mesmo em vícios que antes eram quase que majoritariamente masculinos. E isso não é só um fenômeno social, mas também é um fenômeno mercadológico. Se eu posso fazer com que tanto homens quanto mulheres entrem no meu site e vejam os conteúdos que eu estou oferecendo ali, por que eu vou escolher só um deles? Atualmente, 42% das mulheres dos Estados Unidos consumiram algum conteúdo pornográfico no último ano, e uma a cada 6 mulheres está lutando contra o vício em pornografia. Então, basicamente, se você conhece 6 mulheres, uma delas provavelmente assiste com recorrência esse tipo de vídeo. Olha, Zé, o que você acha disso que ela está falando? Será que é mesmo o que parece? Diz ela que está largando o vício dos X-vídeos. Será que ela quer fazer um X1 comigo, kkk? Lembra do perfil da Santinha Perfeita? Lembra o que você descreve no livro, Red Pill das Santinhas, que teria de ser uma bem safadinha? Vou trazer a descrição da Santinha Perfeita aqui. Safadinha, em que sentido? Uma que não tivesse vergonha de expor seus pensamentos, falar o que pensa e o que sente, sem medo de ser julgada, até porque a sua identidade estaria bem guardada, justamente para garantir este conteúdo exclusivo. Uma pessoa que não estivesse apegada a uma falsa moral, que tivesse boas intenções, ou ao menos intenções nobres, que estivesse disposta a se dedicar por uma boa causa e entenda que o dinheiro é só consequência do trabalho, que mantenha o foco principal da Red Pill das Santinhas, que é revelar a verdadeira santidade feminina e levar informação e diversão. A Isa gostou do meu haul? Vamos mostrar aqui como se faz um vídeo de reação de verdade. Eu já estava de olho nesta aí. Na verdade, estava em processo de análise. Não era para você trazer ela agora. Zezinho, você com estes cursos do YouTube Academy tem melhorado, mas está ficando muito afobado. Ela vem chamando a atenção de muitos por aqui na rede. Alguns dizem que ela só quer surfar na onda da polêmica e fazer como todas as santinhas do pau oco, apenas se aproveitar. Segundo o que pesquisei, ela conhece muito bem o submundo. Eu não darei detalhes aqui, até para preservá-la. Mas para mim ela ainda é muito inocente, mas talvez tenha boas intenções. Quanto a ser a Santinha Perfeita, no final desta saga eu te digo. Aí, Zé, será que esta alma tem perdão e salvação? Será que a Santinha aí do vídeo está mesmo despertando a consciência? Se ela tiver apenas querendo se aproveitar e surfar no hype da polêmica, ela tá fodida, porque logo passa. Ela não falou nada ainda, mas ela já está sendo atacada dos dois lados, tanto das mimimistas como da machosfera da Red. Verdade, Zezinho, a Red já se manifestou. Isso ela já deixou claro em outro vídeo que estão duvidando dela e das suas reais intenções e integridade. Quer a minha opinião no momento? Sim, acho possível que ela esteja apenas tentando se aproveitar do momento, mas sabemos que ela está ancorada em um tema que logo poderá cair no limbo, junto com seu canal. A própria Red Pill está caminhando para um buraco onde apenas uma pequena bolha sobreviverá. Assim como vem acontecendo com a Black Pill. No caso da Red, como vimos no podcast Inteligência Limitada, os caras estão pisando em ovos, enquanto chamam aquilo de conversa microsférica raiz. Isso é quase uma piada. Então, se eles não derem mais passos em direção a fatos e soluções, o diálogo da Red ficará apenas neste novo mimimismo, agora masculino. Este é o mesmo caso da Gabi. Ela apenas deu um passo além, revelando este profano que em pouco tempo poderá ser enterrado no limbo do ostracismo. Se ela não encontrar uma âncora para se apegar, pode não durar muito tempo. Isso porque se por um lado ela ganha relevância, pelo outro ela perde confiança dos dois lados. Veja o caso da dona Zelma Werneck, do canal Criados para Governar. Ela continua lutando, porque seu foco não é fama, monetização ou o próprio dinheiro, são seus ideais. Acredito que se a Gabi tiver propósitos meramente financeiros logo poderá desistir. Aí adeus, salvação seja do corpo ou da alma. Agora se o propósito for real e de coração está força abrirá portas para continuar. Vejamos até onde a cabrita vai. Como você diz, não estamos aqui para julgar, mas para ajudar a salvar algumas almas, porque o corpo mesmo tá perdido. Agora, já que você me deu este trabalho, deixa eu pedir o like e a inscrição para o pessoal, afinal sem isso o YouTube não encomenda o vídeo. E vamos analisar ponto a ponto os comentários e pontos de vista da cabrita. Sim, Zezinho, mais o nick dela é Gabrita e não Cabrita. Agora, vamos ao vídeo, porque ela trará alguns temas bem interessantes como nofap e vício por pornografia. O primeiro que veremos é sobre brinquedos sexuais. Em seguida comentaremos alguns detalhes. Nesses dados eu queria que você realmente parasse para observar a realidade feminina. Olhe o tanto de brinquedos sexuais que existem para satisfazer a mulher moderna. Você tem desde vibradores, até sugadores, até máquinas que promovem o movimento. A gente está criando uma indústria complexa do alto prazer. Isso tudo é um símbolo de que mulheres estão sendo levadas e incentivadas cada vez mais. E isso, eu vou ter que culpar sim esse empoderamento bizarro sexual que o feminismo quer que a gente entre, a se explorar. A explorar o próprio corpo, a não precisar de um parceiro para ter prazer. E obviamente consumir conteúdo adulto vai entrar sim nesse tópico. Inclusive uma pesquisadora tcheca
tentando manter a seriedade aqui, fez uma pesquisa em que ela constatou que a mulher tende a usar esse tipo de material como uma forma de manejar o próprio humor. Então, em dias difíceis, semanas difíceis, a mulher utiliza isso como um recurso quase que para conseguir controlar as suas alterações de humor. Algo semelhante a tomar uma taça de vinho, comer um chocolate ou tentar se distrair assistindo um filme. E agora eu vou partir. Quer dizer que, quando elas batem uma é só para aliviar a tensão, é um chocolatinho para acalmar, uma taça de vinho. Agora quando o cara descabela o palhaço é safado, tarado, revertido. Se for a esposa que ver ou pegar alguma coisa já considera logo como traição, né? É como você fala no livro Red Pill das Santinhas, ela já acha que você quer dar uma foda com a tela do celular. Calma, Zezinho, deixa eu explicar uma coisa. É como a Gabrita fala mais à frente neste vídeo. O julgamento moral para elas é bem maior, tanto de terceiros como para com elas mesmas. Eu sei que parece que eu estou passando pano aqui, mas só quero ser justo, fazer a justiça que muitas delas não fazem com os homens. Nós homens também precisamos aliviar nossas tensões, e isso acontece em todas as idades. Como cito em meus livros, a quantidade de hormônios que os homens têm é muito superior a mulheres. Mesmo assim, alguns ainda se arriscam a praticar o nofap. Zé, você saiu do Miqueia, mas o Miqueia não sai de você, mas entendo o que você está falando, porém a culpa é delas mesmas, afinal ficam pagando de santinhas e para se sentirem melhor condenam os homens com a pornografia entre outras coisas. Agora tem a questão da indústria dos brinquedos. Como ela vai falar mais à frente, a variedade é tão grande que eu diria que não dá para competir. O cara teria que ter uma máquina de marretar pepeca, teria que fazer um upgrade no brinquedo e instalar um lanças porrada. Mesmo assim não chegaria aos pés do que já existe no mercado. Veja como é injusto, elas criticam tanto as sex doll ou bonecas sexuais, sendo que existe ao menos 3 vezes mais brinquedos sexuais feitos especificamente para mulheres, foram genéricos. Lá ele, Zezinho, eu já saí do Miqueia e ele saiu de mim há muito tempo, sobre a questão dos brinquedos. Sim, Zezinho, nos falaremos dos brinquedos sexuais, no caso a sex dolls no decorrer do livro NuFap, a pornografia proibida. Agora vamos ver o próximo tema que ela nos traz. Segundo ponto, que é as duas piores coisas que se tornar viciado em pornografia vão te levar a fazer. Padrões inalcançáveis. Homens não vão conseguir competir com os ideais que as mulheres estão construindo graças a consumirem esse tipo de material. Pensa o seguinte, nós, homens e mulheres, já temos diferenças na questão de frequência e interesse em mantermos relações que vão ser ditadas por hormônio, ciclo menstrual, o contexto de vida. Nós, mulheres, temos a tendência a nos recolher quase 10 dias no mês, ou seja, 1/3 do mês, por causa da nossa tensão pré-menstrual. Ou seja, se a gente fosse ser bem honesto, observando a natureza humana, a mulher já não gostaria de fazer tantas vezes quanto um homem saudável gostaria de fazer. Com padrões inalcançáveis que as mulheres estão criando. Porque elas estão assistindo homens que entregam uma performance que não é verdadeira. Elas estão assistindo homens que possuem corpos e até membros que nós não vamos sair aí na rua e encontrar. Mulheres não fantasiam só com a parte material. A gente tem toda uma fantasia com o contexto. Então, se eu sou uma mulher que fantasia que um chefe da empresa que eu trabalho, o cara milionário, está tentando me transformar numa espécie de escrava sexual dele, como é o caso de 50 tons de cinza que a gente vai falar daqui a pouco. Como um homem comum, com o seu trabalho num supermercado, com o seu 1,70 m, o seu salário X, e que só quer chegar em casa e dar uma trepadinha. Como o cara vai dizer que, se o cara for magnata, com helicóptero e casa particular em uma ilha deserta, ele pode amarrar no tronco, chamar elas de totó, sentar o chicote e meter a madeirada que tá tudo certo? Demais essa regra 20-30 eu conheço, 20 centímetros com 30 caras em 30 dias. Calma, Zezinho não exagera, não é assim, e lembro que ela falou, é uma questão de contexto geral e não alguns detalhes. Não é uma questão do cara ser milionário, muitos associam isso à hipergamia feminina, porém é uma questão natural, está relacionada à segurança e sobrevivência. Como pode ser facilmente notado, a mulher é naturalmente insegura e busca esta segurança no cara, é por isso que estes indivíduos são tão sexualmente atraentes para elas. Quanto à regra 20-30, isso quer dizer que, hoje tem 20 homens, sendo disputados por 30 mulheres, isso sem citar que apenas 1% destes tem todos os requisitos buscados por elas. Essa é uma régua muito elevada para a atual realidade. Eu gostaria muito de dizer que resolveria facilmente o problema delas, mas infelizmente o YouTube por respeito à audiência não deixa. Agora é claro que o Zé da esquina não tem helicóptero nem casa na ilha e será difícil uma santinha achar um destes, demais os poucos que tem por aí, estão só distribuindo leitada nas santinhas. Embora o conteúdo deste canal seja para família e amigos, aqui temos restrição de idade, portanto, não é conteúdo para menores, por isso recomendamos que use fones de ouvidos. É Zezinho, a questão realmente é como conquistar, dominar e controlar uma mulher. O cara que souber disso ou estará feito, ou ferrado na vida, porque se não souber fazer e lidar com isso, será mais um espólio de guerra a vida inteira para santinhas. O que posso começar a recomendar aqui é: se concentre no seu futuro, trace metas, faça suas reservas e não gaste seu tempo ou dinheiro para impressionar Pepeca.
Quanto às diferenças nas expectativas masculinas e femininas, cada uma tem percepções diferentes. A mulher é psicologicamente mais sensível a estímulos mentais, enquanto que o homem é mais sinestésico, isto é, ele é mais sensível a experiências auditivas e visuais, coisas do campo prático. Isso não traz apenas resultados diferentes na percepção de cada um, mas impactos bem claros tanto na perspectiva como nos relacionamentos. Peraí. Zé, você complica muito essa porra. Quer dizer que as mulheres são mais sensíveis à pornografia, seja ela audiovisual ou apenas um livro, como o caso dos dark romance ou romances obscuros, que ela cita mais à frente. Isso explica por que se faz tanto drama em relação ao pornô, principalmente no Brasil. Como são elas, as mulheres que estão dominando a narrativa e são mais sensíveis até a livros, elas acham que tudo pornô em vídeo é uma forma excessivamente intensa para relacionamentos e que por consequência também aumentem muito a expectativa do homem em relação à mulher. É óbvio que existe um natural espelhamento neste comportamento. Zé, já que ela gosta de dark romance, vou indicar aqui o livro Red Pill com As Fantasias de Seu Zé e Dona Santinha e Santo Zé, a enteada do Carvalho. São contos eróticos intensos, mas pelo menos tem todo um fundo educativo, kkk. E mais uma coisa, não esquece de ajudar o canal que está começando, então dê um like e se puder faça um pix. Santinha, que mania é essa sua de aparecer do nada, mas obrigado por lembrar de pedir ajuda para o canal. Sim, Zezinho, agora vemos homens falando de conteúdo erótico ou privado, tratando o assunto com esse mimimismo masculino, tipo, não estamos aqui incentivando a pornografia. Como se alguém fosse, ou estivesse, incentivando algo ilícito. Com todo respeito aos irmãos da Red, isso por si só já é um mimimismo masculino. Agora, voltemos ao vídeo com a Gabrita off. Como o cara vai conseguir prover isso para uma mulher? Como ele vai conseguir entregar isso? A pornografia nos torna mais insatisfeitas sexualmente. Quando você está se deitando com uma mulher hoje em dia, não é só você e ela. É ela, as expectativas dela, o vibrador dela que você nunca vai conseguir alcançar, porque é uma espécie de estímulo sensorial e mecânico que você não vai conseguir dar pra ela, a não ser que você seja uma britadeira. O que eu quero dizer é, você já pega a psique feminina que é insatisfeita, você já pega uma lacuna entre o que o homem quer e o ritmo que o homem quer manter de transas e o que uma mulher talvez estaria disposta a dar ali com as limitações dela, e você coloca expectativa em cima disso. E o segundo ponto, esse é um pouco mais delicado de falar e esse é mais baseado na minha opinião, é como o imaginário feminino ele fica contraditório, irônico e degenerado se você tem contato com a pornografia muito cedo. E eu vou usar uma mina famosa de exemplo e as últimas atitudes dela pra comprovar isso. A Billie Eilish, caso você não conheça, é uma cantora bem famosa, ela tá em ascensão aí nos últimos anos, e ela é bem jovem também, se abriu sobre ser viciada, ter tido contato, na verdade, com pornografia desde os 11 anos. Ela disse que ela consumiu muito esses vídeos e que esses vídeos meio que estragaram a cabeça dela. E eu não duvido, porque a Billie Eilish é exatamente uma figura que prova esse meu ponto, de que você vai virar uma pessoa contraditória, sarcástica, você começa a não conseguir expressar a realidade das coisas. Você fala uma coisa e faz outra. A sua libido, ela fica muito confusa. A Billie Eilish usava roupas masculinizadas, segundo ela mesma, pra não servir de objeto sexual, para que o corpo dela não fosse um alvo de tanto críticas quanto de desejo. Entretanto, alguns lançamentos depois, ela meio que se contradiz e volta com uma figura bem mais sexualizada. Não tô julgando ela moralmente, tá bom? Ela pode usar a blusa, ela pode mostrar o que ela quiser. Entende como os discursos não bateram? E a vida inteira dessa menina é isso. Ao mesmo passo que ela não quer ser objetificada, ela faz um clipe zoando que ela vai pegar o pai de alguém e que faz referência a pagar um boquete. Mas lembre-se que são os homens tóxicos e os freaks online que usam a imagem dela para coisas maliciosas. Como a Billie falou lá atrás que o acesso à pornografia estragou a cabeça dela, e estragou mesmo, porque ela é extremamente contraditória quando você tá falando de relações, quando você tá falando de ser um objeto, quando você tá falando de ser desejada, quando você tá falando até de alguns valores que cruzam ali o mero interesse amoroso. Alguns valores que talvez vão impactar o que ela é enquanto ser humano mesmo. Essa postura de se contradizer, de responder as coisas com ironia, de vai e volta, eu não quero ser um objeto sexual, mas eu me coloco como objeto sexual quando me interessa. Isso tudo eu realmente acredito que seja efeito de um acesso a esses estímulos pornográficos desde muito nova. E esse ponto eu acho que machuca um pouquinho mais as mulheres do que os homens. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que é o vício em pornografia para o homem, eu diria que é caça. E se eu pudesse achar uma palavra para resumir o vício em pornografia para uma mulher, eu diria que é diversão. A gente finge que a gente tá se divertindo, a gente finge que não é nada muito pesado, não é nada demais, e no fundo nós estamos nos viciando. Nós estamos bagunçando nossa concepção de nós mesmas e nós estamos numa escala dopaminérgica que vai acabar
acabar geralmente mal. E uma imagina nós mulheres que todo mundo ali fora tá falando que a gente não erra, que explorar a sexualidade não é um erro, então que tem que tomar muito cuidado em usar a palavra vício, porque às vezes você só está consumindo esse tipo de conteúdo. Os artigos que eu usei para colocar alguns dados nesse vídeo, eles deixam muito claro, com muito cuidado, que não podemos estigmatizar a sexualidade feminina. Sobre as expectativas. Acho que a Gabrita já falou tudo e até deu um excelente exemplo de uma artista famosa que tem estes claros traços que chamo de borderline, porque nestes casos a pessoa age por conveniência, não por real impulso. Agora, quanto a usar conteúdos eróticos como bode expiatório para justificativo comportamento, isso eu tenho que discordar, pois em todos os momentos que houve comportamentos do tipo, foram por conveniência, pois como se diz, ela estava metendo um louco. Por exemplo, se vestir de criança para satirizar as críticas. Isso é apenas mais um comportamento criptônico, ou efeito da criptonita feminina chamada responsabilidade. Então, o fato de sentar a bunda na merda não dá direito para ela dizer que a culpa é da merda, né, Zé? Acho até melhor você falar um pouco mais sobre isso. Sim, Zezinho, concordo que isto precisa de uma explicação mais clara, mas temos que seguir em frente, pois o vídeo já está ficando muito longo. Agora ela irá tocar em um assunto muito sensível para as meninas e até alguns meninos, por isso deixaremos este e outros pontos para tratar lá no final do vídeo. Vamos continuar ouvindo a Gabrita off. Parabéns pro feminismo, porque essa é a jogada mais genial para você vender bastante para uma mulher, seja lá o que você tem interesse em vender. É muito legal você fingir que a mulher não está errando, quando ela obviamente está errando. Ser viciada em conteúdo pornográfico é um erro, e não é para com o outro necessariamente, mas é um erro consigo mesmo. Quem sofre com isso sabe o inferno que é viver a exposição, quando você deixa escapar, quando alguém que não deveria percebe. É, sei lá, se envergonhar das coisas que você pensa, é olhar para uma pessoa e lembrar de um vídeo. Só quem vive isso sabe que não é uma coisa, um estigma machista. É um sofrimento, todo sofrimento real. E agora na terceira parte, literalmente chegar no nível de meta-viciadas. E aqui talvez vai explodir a sua cabeça. Talvez aqui você vai discordar muito de mim. E eu vou entender se você não quiser mais ver o vídeo. Mas eu sustento a teoria de que uma biscoiteira está viciada em ser um estímulo sexual para alguém. Aquela dancinha de saia curta, que sabe muito bem que os caras vão ficar babando. Aquele stories de biquíni, que você sabe muito bem que você vai receber 25 foguinhos de caras diferentes. Até aquela coisa inofensiva de fazer uma expressão, colocar uma língua pra fora, revirar os olhos. Você sabe para que homens estão usando essas coisas. Você sabe que você está servindo de gatilho sexual para eles. E eu acredito que isso seja um espectro de um fetiche próprio que as mulheres têm em ser exibicionista. Será que eu tô indo muito longe? Eu realmente gostaria que, se você chegou até esse ponto do vídeo, você me respondesse aqui embaixo. É muito longe de dizer isso, que meninas que biscoitam, mesmo que seja leve, digamos assim, que elas não entrem em conteúdos pagos, elas não entrem na parte profissional do negócio, elas estão tirando gozo, literalmente, de serem objetos sexuais. Começam a ser cada vez mais tediosas, a gente começa a exigir cada vez mais dos parceiros, e se a gente não obtém o que a gente quer, e a gente não vai obter porque não tem como satisfazer esses ideais e toda essa dopamina desregulada, nós vamos às vezes procurar outros parceiros, ou rebaixar os nossos. Ter acesso a esse tipo de imaginário vai tornar a gente confusa sexualmente, confusa sobre limites. Nós vamos, ora, culpar homens por nos objetificar, ora nos objetificarmos. Não sabemos traçar ali o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente responde com muito sarcasmo, a gente responde com muita ironia. Por fim, eu queria abrir a cabeça das pessoas de que ser viciado em pornografia não é necessariamente ser viciado em videozinho ou em foto. Mulheres usufruem muito desse tipo de estímulo lendo, silenciosamente, do seu lado. É foda organizar tudo isso pra colocar num vídeo, mas ao mesmo tempo é uma espécie de Tetris que eu vou criando na minha cabeça sobre como eu cheguei onde eu cheguei, sabe? Olha a minha jornada, olha o que eu fiz durante todo o meu desenvolvimento. Na fase que eu deveria estar saindo, que eu deveria estar me relacionando com pessoas, digo em amizade, digo em interações mesmo, eu estava trancada num quarto, passando quase 7 horas do meu dia consumindo esse tipo de conteúdo. O que eu achava que ia acontecer com a minha cabeça? Depois que eu finalmente consegui ter relações, porque isso era um tópico de ansiedade pra mim, eu queria logo poder ter relações pra colocar em prática tudo aquilo que eu tinha guardado, eu descobri que eu era extremamente insatisfeita. Eu descobri que nada consegue competir com a sua cabeça, nada consegue competir com aquela cena perfeita que você ficou caçando 2 horas. Então eu passei por uma fase extremamente hiperestimulada em que eu fazia meu parceiro, nossa, eu acho que ele cansou de mim, de verdade. Mas não era real, não era eu, era uma espécie de fome. Eu sentia uma fome que não passava. Imagina, a sua barriga tá doendo e aí você come tudo que tem na geladeira e a fome não passa, a barriga continua doendo. E eu me sensibilizei sobre sexo, então depois de quase 10 anos vendo muito sexo, eu finalmente escalei para o nível de me exibir, para o nível de ser o objeto de desejo das pessoas. E eu não fiz isso na minha vida pessoal, porque eu sempre fui muito reclusa e introvertida. Eu nunca, por exemplo, coloquei um vestidinho e fui pra uma balada. Eu não tive ficantes, eu sou uma pessoa
de uma pessoa só, se é que vocês me entendem. Só que eu criei uma persona pra eu poder colocar tudo isso pra fora em forma de personagem, em forma de piadinha, em forma de novo, diversão. A palavra-chave, diversão. Se alguém me perguntasse por que eu estava fazendo aquilo, eu ia dizer, porque é divertido. Horas. Por isso que eu acredito que mulheres que elas ficam juntando muito tempo, que elas se viciaram e elas não conseguem lidar com isso, e às vezes elas nem sabem que elas são viciadas, elas só acham que elas são descoladas. Hoje em dia, eu não quero mais ser um objeto de desejo pra ninguém. Algumas pessoas nunca mais vão acreditar nisso, e tudo bem. Não consumo mais pornografia todos os dias, isso é uma vitória pra mim. Eu tenho as recaídas, então tem dias em que eu acabo vendo, eu acabo cedendo. Principalmente quando você quer se aliviar, né? Porque quando você se habitua a se aliviar usando isso, você quer se aliviar usando isso. E eu sou muito mais chata hoje em dia, eu me sinto uma mulher muito mais chata. Eu sinto que eu fiquei mais quadrada, eu me achava mais descolada, mais divertida. Sabe aquela coisa da cool girl? Eu não sei se vocês já viram o Garota Exemplar, mas assim, todo aquele discurso da garota que quer agradar os homens. Eu sentia que eu tava naquilo, e agora eu sinto que eu sou uma tediosa, assim, uma chatona. E eu pretendo no futuro fazer um vídeo com dicas embasadas sobre como superar esse vício, mas se eu puder só te dar um caminho pra iniciar, pare de clicar. Pare de cair na thumbnail que quer chamar sua atenção e tem uma mina gostosa. Pare de seguir aquela menina que você sabe que ela está te dando gatilhos para bater um. Farei esta última inserção ao vídeo. Tentarei ser o mais direto e breve possível, pontuando apenas o que é mais importante, mas fique até o final, você vai gostar. É isso aí, guria. Você conseguiu seu minuto de fama e voltou a alimentar o seu ego, sua vaidade, o narciso que está em você, só que agora está usando essa experiência e energia para construir valores para você e para os outros. Isso já é por si uma grande evolução, pois aos poucos você aprofunda sua empatia pelo próximo. Este é o caminho para a ressensibilização e a verdadeira salvação da alma. Com certeza você já está sentindo isso, sua alma sendo aos poucos novamente preenchida com alegria e sentimento de propósito. Espero com isso, que encontre perfeita alegria na vida e além desta. A Gabrita continua seu vídeo e até o final, cita suas experiências pessoais com seu chamado vício da pornografia e conta como começou, deixa suas primeiras dicas de como lidar com esta situação considerada por ela como um problema. Deixaremos na descrição a recomendação do seu vídeo na íntegra. Eu não farei aqui nenhuma análise ou observação sobre a pessoa da Gabrita Off, até porque só ela pode falar dela mesma com propriedade, mas deixarei minhas observações sobre a relação vício e hábito de uma forma bem simplificada, para este vídeo não ficar mais longo, ok? É isso aí, pessoal. Esse vídeo ficou bem longo e deu muito trabalho para fazer, porém valeu a pena. Tá show de bola. Se você chegou até aqui e gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar este canal que está começando. Mas não sai ainda, porque agora vem a cereja do bolo. O Zé vai fazer uma análise geral da situação das siririqueiras e punheteiros, desculpe quis dizer, das guerreiras e dos guerreiros, enquanto você ouve as opiniões do Zé. Assista ao fundo, uma call, do jogo Tomb Raider, em Ultra HD com aquela gostosa da Lara Croft. Zezinho, respeite a senhora Lara Croft. Ela já é uma senhora. Agora, quanto à questão vício, eu chamaria de mania. Entenda que, se nossas ideias aqui partirem do princípio de opiniões paranoicas de quem sofreu o cativeiro do desejo, obsessão sexual, ou mesmo a tragédia do personagem grego Narciso, veremos que pessoas vitimadas e traumatizadas pelo vício servem como referência, mas não como régua para distinguir a diferença entre o real vício e o hábito, por haver uma linha muito tênue entre os dois. Não estou me baseando apenas na protagonista, mas em 90% das mulheres que obviamente não estão psicologicamente preparadas para estas e outras experiências. E se você continuar neste vídeo, irá entender exatamente o porquê falo isso. Estes vídeos de análise serão um pouco mais longos que os de costume, mas confie em mim e aproveite, por valer em cada segundo, estes vídeos somados a outras informações. Como o livro Nofepa Pornografia Proibida, abordam vários detalhes destas e outras questões ligadas ao namoro, casamento, paquera e demais relacionamentos. Como falo, hoje tudo está baseado em ter e manter. E o desejo é quem nos move para isso, e o que move, nosso desejo, são 90% hormônios. Vamos à questão. Particularmente não acredito que o erotismo seja conteúdo para mulheres. Explicarei brevemente por quê, mas recomendo que leia o livro Nofepa Pornografia Proibida. Mulheres e homens têm percepções muito diferentes, e estes conteúdos, como homens de verdade, poderão notar, têm um efeito muito diferente nas mulheres. Efeito este que estas espelham nos homens acreditando causarem os mesmos efeitos traumáticos e sensíveis a elas. Agora, para não dizer que elas estão completamente erradas, farei um pequeno adendo nesta questão. Muitos homens de hoje, como eu falo, estão usando calcinha. O que quero dizer com isso é que estão perdendo a sua essência masculina e assim sua mentalidade mais racional e objetiva, se tornando hipersensíveis, quando não levemente afeminado, ou totalmente feminino. No livro Red Pill da Santinha falo: quer ver na prática a diferença entre um homem e uma mulher? Ponha ambos em uma trincheira de guerra, na mesma situação, ambos com um prato de refeição em sua frente, bombas explodindo e tiros passando por suas cabeças, e veja quem come e quem enlouquece. Então, alguém diz: não estamos em uma guerra. Pergunto:
Qual foi o gênio que disse isso? A sensibilidade de uma angina ou uma genuína mulher? Agora no caso de homens que ainda têm sua essência mais preservada, isto é, não foi parcial ou totalmente corrompida, estes têm menos sensibilidade a traumas e choques emocionais produzidos por sons e imagens. Isto não quer dizer que o homem é insensível, este é apenas um efeito de uma possível evolução genética, causado por milhares de anos de evolução, sobrevivendo à fome e a guerras. Certamente alguma feminista masculinizado perguntará, onde isto está escrito? Eu respondo: pergunte ao seu amado Charles Darwin. Continuando, eu diria que possivelmente esta exposição excessiva herdada de pai para filho, certamente aumentou sua resistência emocional. É verdade que durante o momento da exposição da mulher, o homem reage diferente sendo altamente influenciado, não apenas pelo estímulo visual, mas pelos seus hormônios e libido somados feromônios femininos. Porém, uma vez conquistado sua caça, o homem satisfeito segue para o próximo desafio. Como disse a Gabrita no vídeo, para o homem é uma caça, para a mulher é diversão, mas eu não seria assim tão simplista, pois o jogo de sedução tem mais camadas do que se imagina. Então Zé quer dizer que elas não têm juízo suficiente para consumir conteúdos mais densos ou intensos como o pornô. Segundo a Gabrita, nem mesmo para livros estilo dark romance. E quando ela fala, parabéns às mimimistas, porque essa é a jogada mais genial para você vender. Mas vender o quê? Uma ideia de poder ou empoderada, com espaço e direitos que a mulher compra, mas quem usa são as idealizadoras, porque as mulheres mesmo só ficam com o prejuízo, da casa, filhos e até quando consegue manter o marido, às vezes mole e fraco e para piorar, outras vezes até desempregado? Elas estão ocupando todos os locais de trabalho, e com tanta demanda assim o salário fica lá embaixo, não é? Pelo que você fala, sobre resistência psicológica, elas se divertem enquanto os homens as caçam e quando enjoam da caçada atormentam seus maridos em casa. Mais ou menos, Zezinho, não podemos levar isso ao pé da letra, senão terá doido por aí achando que tem que ser macho do tipo pegar mulher e arrastar pelos cabelos só para dar emoção. Quanto à questão do mercado de trabalho, sim, com mais oferta de mão de obra o salário diminui. Hoje vemos homens e mulher tendo que trabalhar para sustentar a casa e ter o mínimo de conforto. Eu já disse isso. O que elas preferiam? Trabalho, casa e filhos ou, simplesmente, um lar com um bom marido? Qualquer incoerência lógica nesta resposta será mera fuga ou um verdadeiro negacionismo, pois quem iria querer 2 jornadas de trabalho, ter filhos e vê-los possivelmente casar, mas passar a vida só em morrer solitária e solteira, como se diz, para negar, basta apenas insistir. O fato é que conquistaram para as mulheres mais do que elas queriam, ou pelo menos generalizaram este desejo. Hoje todas elas pagam o preço. Como ser mãe solo, e perecer na vida só e solteira. Hoje, enquanto mais novas, elas querem diversão no sentido do jogo da emoção com os homens e com a vida. Jogo este que para elas está perdendo a graça, justamente porque o mimimismo está castrando não só os homens, mas também as mulheres que já estão percebendo isso, especialmente porque o tempo passa e elas percebem que não estão sendo mais tão procuradas. Como se diz, a pista até para elas ficou salgada. Como eu diria, elas ganharam o jogo, mas perderam a partida. Entendam isto como quiserem. O fato é como você e todos já dizem, a pista está salgada até para elas. Estas estão tão rodadas, quero dizer experientes, que não será qualquer cantada de um homem, ou macho, machista e safado que as conquistará. O cara tem que ter um nível hard. Agora a pergunta é: e se o cara conseguir a encantada, será que ele conquistou mesmo ou será que ela aceitou porque já não tem mais tantas alternativas e tempo para isso? Muitas já até dão a desculpa de não terem mais paciência para o flerte. Será porque já ouviram todos os repertórios e acabou a emoção? Ou será porque já não são mais o alvo principal da festa? Agora, e se o cara conquistou a encantada, conseguirá ele manter esta diversão para esta rodada, quer dizer encantada? Ou será que em poucos anos o amor acabará como mais um passe de mágica? Não podemos fazer afirmações sobre nada. Uma das coisas que aprendi na vida é que não podemos duvidar das coisas, pois a vida sempre reserva surpresas. Uma encantada que realmente alcança a consciência irá parar com as baladas e esbornias da vida para não se intoxicar ainda mais com tudo isso. Como a Gabrita bem disse, é preciso que elas parem o mais rápido possível com este consumo de conteúdos eróticos e completo, dizendo, sair desta bolha, do sindicato mimimista, que apenas gera mais sentimentos de medo, dúvidas e preconceito masculino generalista, que está destruindo qualquer chance futura de novos relacionamentos. Então quer dizer que o problema dos relacionamentos não está apenas nos conteúdos eróticos e pornográficos, mas em todo um contexto mimimista que se transformou em uma forma de machismo feminino. É isso que você chama de sindicato mimimista? Sim, Zezinho, sindicato no sentido de serem algumas falando para uma massa o que fazer,
Porém é a massa que está pagando este preço e não o sindicato, por isso será muito difícil mudar alguma coisa no atual contexto de relacionamento. Mudanças só virão da consciência individual e não de quem controla a massa coletiva. Até lá elas que pagarão esta conta. Mas, voltamos à questão da Gabrita sobre ser ou não ser uma boa santinha, vamos também concluir esta questão do vício ou mania da pornografia, pois veremos que os efeitos para homens e mulheres são bem diferentes. Com certeza a Gabrita é uma perfeita santinha, mas não posso dizer que ela é a santinha perfeita, porque ainda existe muito para ela descobrir. No momento ela está falando de pornô e ficará circulando este assunto sobre sexo. E sim, este assunto abordado da perspectiva feminina de uma forma honesta é justamente o que precisamos. Neste caso, honestidade e lealdade da parte de uma mulher. Atributos bem raros para temas tão delicados como estes. Talvez estes sejam os primeiros passos de uma criança em rumo a ajudar o próximo, pois é isso que precisamos atualmente da honestidade de mulheres que não tenham medo de confessar seus erros e pecados e que falam não apenas para homens, mas aconselhar mulheres nos relacionamentos. Sem isso nosso futuro como sociedade está realmente comprometido, baseado na pouca empatia que estes estão desenvolvendo com o próximo. Será difícil encontrar quem se sacrifique pelo futuro dos outros, mas fica o convite para todas que quiserem ajudar realmente o próximo. Primeiro sejam o que nasceram para ser, mulheres, amem para serem amadas, cuidem das famílias para poderem ter uma, aprendam sobre o perdão para se sentirem perdoadas, e para super santinhas as mais corajosas, doem as suas experiências para as próximas que estão vindo. Como você diz, será difícil encontrar estas qualidades por aí, mas sabemos que estas existem. Se este conteúdo conseguir alcançar mais pessoas, talvez no futuro tenhamos mais destas santinhas se tornando donas santinhas e ajudando a consertar a merda que fizemos por aqui. Porque, como você já disse, em Red Pill das santinhas, Jesus já fez a pior parte, ir para a cruz. Será difícil encontrar outro que tenha culhão para isso, ou mesmo, amor suficiente nos tempos de hoje, ainda mais com este mundo ignorante e egoísta, porque até agora ninguém entendeu que amar o próximo é como amar você mesmo. Então só lamento se você não ama ninguém nem você mesmo, ou se você só ama quem te convém achando que está amando alguém. É isso, Zezinho. Voltando a Gabrita Off, embora o seu tema esteja aparentemente focado em vício, uma vez que é demonstrado que o vício é fator de ação química severa, que causa não só dependência mas abstinência. Sendo que dopamina orgânica não é uma droga, é apenas um neurocondutor para a construção de sinapses no cérebro, que podem demorar anos para serem refeitas e por isso a dificuldade de desvincular o hábito pode ser associado como um vício, mas não deveríamos confundir isso. A mania é um hábito, pois como eu diria, o hábito não faz o monge, portanto ter o hábito de se masturbar não faz deste necessariamente um vício. No livro NoFap, isso é uma das coisas que deixo bem claro. Quem acompanhar os vídeos poderá ter muitos insights sobre o assunto e alternativas para usar esta dopamina para a construção de sinapse de virtude em suas vidas, pois a natureza tem muito mais a ensinar do que se imagina. Portanto, não acredito que isto possa ser considerado um vício, apenas foi transformado em um, através de um coletivo, que estigmatizou o assunto, transformando isso em um monstro que agora está atormentando homens e mulheres. Pessoas confusas e seu gênero que tentam se encontrar, que não entendem esta questão do pseudo-vício e a masturbação, homens que simplesmente seguem uma visão traumatizada de mulheres fragilizadas, e assim criam no NoFap um escape para sua natureza masculina, perdendo mais ainda da sua essência e características masculinas, atitudes de negação que não irão resolver a questão, pois é preciso entendê-la. Eu mesmo tive uma parceira que se masturbava 10 a 15 vezes por dia desde a infância e óbvio a mesma consumia eventualmente conteúdos eróticos. Quando ela descobriu o real prazer, aquele que nenhum vídeo, livro ou história poderia entregar, ela parou e passou a desfrutar deste hábito de forma saudável, não mais para preencher um vazio físico ou mental, mas para aliviar suas eventuais tensões, nos períodos onde seus hormônios influenciavam de maneira mais intensa. Lembrando do caso, a coitada chegou a buscar a igreja para resolver o problema acreditando ser espiritual. Como vemos, infelizmente a busca foi pelos motivos errados. Claro que não era um problema espiritual, era comportamental, o que fez ela meio que desacreditar da religião. Isso acontece muito no meio espiritualista com ideias de possessão e obsessão. Não estou falando que não seja possível ou que isto não exista, pois a força, energia e influência desta egrégora já é o suficiente para influenciar as pessoas para o bem e para o mal. Eu só estou falando que muitas vezes é mais fácil arrumar um remédio tipo placebo, do que encarar seus fantasmas. Para encerrar, quero agradecer a ela Gabrita por trazer suas experiências para nós e dizer que confessar é nos colocarmos alinhados com a vontade plena e absoluta do Senhor. Em 1 João,
capítulo 1, verso 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem esconde os seus pecados, não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Versículo da Bíblia Sagrada. Desejo sorte para Gabrita e que descubra seu verdadeiro caminho e real propósito na vida, e que este seja amar e ajudar o próximo. É isso aí, pessoal. Vocês gostaram? Querem mais destes vídeos? Deixem suas opiniões aí nos comentários. Aproveitem para confessar seus pecados, pois a confissão pública é o que traz o compromisso com a reparação dos erros, ou, se preferir, pecados. Quanto a Cabrita, quero dizer, Gabrita, o Zé pode até não considerar ela como a santinha perfeita, mas continuarei de olho nela e nas outras da lista, que pode ser bem grande, kkk. Demais obrigado a você que chegou até aqui e se inscreva no canal, assim você já está ajudando a alcançar muitas pessoas. Obrigado.